sou Ralph Gur e hoje iremos falar sobre os austríacos e a mais-valia. Quem nunca ouviu aquele professor de História, Filosofia e Sociologia no ensino médio falando sobre a teoria de exploração capitalista? A delação socialista contra o sistema capitalista e sua cruel supressão contra os trabalhadores. Esta é formalmente chamada de mais-valia. A prova incontestável que o capitalismo é um sistema onde o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Será que isso faz tanto sentido assim? Neste vídeo eu vou fazer uma breve consideração sobre o que os austríacos têm a dizer sobre o assunto. Como já foi trabalhado no nosso vídeo sobre a teoria do valor subjetivo, Marx se baseou na teoria clássica de valor, a chamada teoria do valor-trabalho, e da teoria de salários ricardiana para formular a sua tese, a mais-valia. Para entender o que é valor-trabalho e como este foi devidamente refutado, assista a esse vídeo e depois volte aqui. Já assumindo que você está integrado no assunto, vou explicar qual era a tese marxista para expor a exploração capitalista. Se o valor de um bem é definido pelo quantum socialmente necessário para este ser produzido, se o trabalhador recebe uma quantia de moeda menor do que o que este foi vendido, o trabalhador está sendo roubado. Digamos que um sapato requeira 30 T de trabalho para ser produzido. Tendo em mente que as trocas no mercado devam obedecer à proporção de trabalho que cada bem econômico detinha, qualquer montante que o trabalhador receba que não seja o montante total do dinheiro que o produto foi vendido, seria roubo por parte de seu patrão, e é esse excedente que é chamado de mais-valia. Assim, não dependeria da bondade do patrão, a própria estrutura capitalista não permitiria isso, visto que a moeda permitiria que as trocas se comportassem de forma a não respeitar uma transação justa entre o patrão e o empregado. O empregado, assim, é roubado compulsoriamente pelo seu patrão, visto que este nunca receberá o montante total que o seu trabalho vale. Se o patrão obedecesse a esse regramento, ele simplesmente iria falir. Não haveria motivo para engajar-se na atividade empreendedora. Por isso, o patrão expolia parte do que é devido ao seu empregado para manter-se de pé no mercado. Capitalismo seria sinônimo de exploração e opressão. Não obstante, Marx usou da tese de salários ricardiana para expandir o alcance de suas deduções. David Ricardo dividia a definição de preço de salário entre preço natural e preço de mercado. Preço natural é aquele montante necessário para garantir uma sobrevivência minimamente próspera do empregado. E preço de mercado é aquele que é regulado pelo mercado através do mecanismo de oferta e demanda. Se o preço de mercado está acima do valor real, então o trabalhador terá uma vida próspera e feliz. Se estiver abaixo, ele estará em penúria. Assim, se os preços dos bens de primeira ordem, que são os bens de consumo, estiverem altos, o preço natural também estará alto. E o trabalhador terá um aumento no seu padrão de vida. Essa concepção adivinha novamente da inconsistente teoria do valor-trabalho clássica, entendendo que o valor advém do trabalho. Se o valor dos bens de consumo está mais alto, quer dizer então que o trabalho do empregado está mais valioso, não é mesmo? Aqui, Marx abriu margem para o desenvolvimento de sua teoria. Apesar das previsões de Ricardo de que os preços de salário tenderiam a se equilibrar ou o preço natural tenderia a se sobrepor ao de mercado, os preços sempre tendiam a cair, principalmente os de primeira ordem. Isso se dava pelo desenvolvimento de novas tecnologias, melhor divisão do trabalho, barateamento dos custos de produção e da concorrência. Frente a isso, Marx teve o seguinte insight: os capitalistas, para lidarem com a concorrência e garantirem os seus lucros, tenderiam a baixar o salário dos empregados, deixando estes em maior situação de penúria. Assim, conseguiriam lidar com a concorrência e manter os seus lucros intactos. Porém, quando o número de trabalhadores diminui demais, devido à marginalização que os baixos salários ocasionavam, o preço de mercado e de seus salários, que são regidos pela oferta e demanda, aumentariam demasiadamente, motivo pelo qual é viável a diminuição da mais-valia, para que estes empregados tenham um aumento no seu padrão de vida, tenham mais filhos e preencham esse contingente de mão de obra necessária para aumentar a mais-valia novamente.
Esse processo cíclico geraria uma enorme marginalização da massa trabalhadora, que invariavelmente irá culminar em uma revolução trabalhista. Apesar das enormes críticas contra a doutrina marxista, esta não é incoerente em relação aos seus princípios. Todo o arcabouço principiológico do marxismo advém de conclusões lógicas dos ensinamentos da escola clássica. Marx poderia ser muita coisa, mas ele fez sim deduções lógicas coerente com os postulados clássicos para tecer a sua tese contra a economia de mercado. Os clássicos plantaram a semente da ideologia marxista. Por volta de 1870, os economistas contribuíram com uma série de pensamentos com uma nova abordagem, o marginalismo. Essa ideia preconiza que o valor econômico deriva da utilidade marginal. Essa lei pode ser deduzida do axioma da ação humana. A utilidade decresce à medida que a oferta aumenta. Além do mais, a utilidade aumenta se aumenta a satisfação do indivíduo e o contrário também ocorre. Um bom exemplo já tratado é o paradoxo da água e diamante. A água tem baixa utilidade marginal porque é abundante e o diamante tem alta utilidade marginal pois é escasso. Mas no deserto, a água traz mais satisfação ao indivíduo que o diamante. Porém, esse mesmo indivíduo sedento no deserto, ao beber o primeiro copo, tem grande satisfação. No segundo copo, nem tanto, e no terceiro, menos ainda. De forma resumida, é basicamente assim que a lei se manifesta, e é de extrema importância para entender as considerações de Eugene Bumbawerk sobre a teoria socialista de exploração. Bumbawerk foi um dos economistas mais brilhantes da escola austríaca e a sua cabal refutação é digna de ser notada. É óbvio que para nós a mera refutação da teoria valor-trabalho já foi suficiente para ruir todo o edifício da teoria marxista. Porém, Bumbawerk vai muito além disso e com uma análise puramente econômica consegue explicar por que a teoria marxista não faz sentido algum. Bumbawerk faz uma constatação de extrema importância no que se refere à produção. Esta não passa de uma aplicação de bens no presente para que no futuro dê origem a bens específicos previamente planejados. Assim, o processo produtivo constitui-se em consumirmos os bens no presente, não para satisfazer uma necessidade no presente, mas para satisfazer uma necessidade no futuro, de forma mais ampla e especializada. O processo produtivo, então, requer uma disponibilidade maior de recursos, tais como capital e investimentos. E aqui podemos entender a sua constatação. O que é o capitalista senão a pessoa que sacrifica suas necessidades imediatas, utilizando de recursos no presente, estes que obteve acumulando, num processo produtivo futuro que pretende adquirir algum retorno pretendido? O capitalista utiliza de suas riquezas que poderiam ser liquidadas no presente para satisfazer a sua necessidade, num processo que só lhe trará resultados no futuro. Este tem a sua escala de valores mais elástica devido à posição em que se encontra no processo produtivo. Portanto, o capitalista paga o arrendamento da terra, os insumos, o maquinário, o empregado e demais despesas no presente para que possa obter algum retorno no futuro com a venda de seu produto. O que Marx chamava de mais-valia, Bumbawerk chama de taxa de retorno. O capitalista é aquele que assume os riscos de todo o processo produtivo. Se digamos que o produto do capitalista não seja vendido, toda a despesa para a formulação daquele produto já foi adimplida, e isso inclui o salário dos empregados. Esse desconto que Marx entendia como exploração capitalista é o que o empregado está disposto a ceder para obter a sua remuneração no presente ao invés de no futuro. Marx, na sua análise econômica de produção, ignorou um fator de imperiosa importância, o tempo. O tempo, como um fator praxeológico, é inerente ao fenômeno econômico e deve ser precisamente levado em conta. É permitido assim ao capitalista ter uma preferência temporal mais elástica no que se refere ao seu lugar no processo produtivo, este dispor de bens acumulados. O capitalista, por dispor de mais bens de consumo que podem ser utilizados na produção no processo produtivo, pode retardar a sua satisfação, pode escolher entre consumir agora ou investir. O trabalhador, por ter uma preferência temporal mais rígida, visto que ele possui quase que unicamente a sua força de trabalho, tende a requerer a remuneração por sua troca no presente. O processo produtivo é apenas articulado por diferentes atores com incumbências diferentes.
Não há exploração. O que há é uma troca recíproca que visa satisfazer todos os envolvidos no processo produtivo. Se inscrevam no canal, curtam a nossa página no Facebook, compartilhem, comentem, assistam aos nossos últimos vídeos, não se esqueça de olhar a descrição e muito obrigada!